É isso aí, glória a Deus. O culto já iniciou uma bênção, né? Que louvor abençoado, tudo tão maravilhoso, né? Traz tanta alegria no coração de Deus, tenho certeza. Bom, vocês estão esperando eu falar, pode assentar, né? Eu sei que vocês estão. Mas enfim, eu vou começar lendo o texto para vocês sentarem. Já estou em pé um tempinho, né? Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Vou ler na NVI. Colossenses 1, versículo 1. É isso aí. Deixa eu soltar meu cronômetro aqui, que senão eu fico falando aqui até amanhã, hein? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Este evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai, com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Senhor maravilhoso, Deus, Tu és tão poderoso, Pai, a Sua palavra é tão poderosa. O que queremos aqui nessa manhã, Deus, é sermos moldados por ela. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos à Sua voz, que os nossos corações estejam maleáveis nas Suas mãos. Que o Senhor, Pai, tire toda a distração, tudo aquilo que possa nos tirar do centro da Sua vontade. Que estejamos, Pai, como crianças, esperando o Pai para ensinar, para falar. Pai, que o amor do Senhor entre no nosso coração, Pai, e transforme, Pai, limpe a casa, tire aquilo que precisa ser tirado, nos instrua, Deus, porque nós não queremos viver uma vida medíocre nessa terra, Pai. Nós não queremos passar por ela e não deixar a marca do Senhor, Pai, nessa geração. Em nome de Jesus, nos encha de coragem, nos encha de sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, complete o nosso coração com aquilo que é do Senhor. Remova os excessos, ó Deus, e acrescente aquilo que falta. Oh, meu Pai, que a nossa mente esteja completamente conectada à Sua. Em nome de Jesus, que entendamos o nível de seriedade que vamos tratar aqui, Pai. Por favor, meu Deus, que seja completamente o Senhor, Espírito Santo, o lugar de honra é seu. Espírito Santo, ao Senhor toda honra e glória, porque dependemos do Senhor completamente. Encontre liberdade aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, pode se assentar. Glória a Deus. Eu programei um monte de coisa aqui, já está mudando tudo. Mas enfim, eu creio que Deus está na direção de todas as coisas. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é fruto
de uma correção que eu recebi de Deus. Eu relutei até ontem à noite. Eu falei assim, eu vou mudar essa palavra, vou fazer outra do zero. Vou falar isso não. Aí eu sentei com a Flor lá, chamei ela. Falei assim, amor, senta aqui comigo. Aí eu sentei, falei tudo. Ela já ouviu essa palavra inteira aqui. Falei com ela. Falei assim, amor, não sei se eu devo... É algo que Deus tem trabalhado comigo e é mais um alinhamento, mas ao mesmo tempo é algo que não deveria ser necessário, porque é muito básico até. Mas enfim, eu relutei demais e eu estou entendendo que Deus realmente quer que eu traga isso, né? Enfim, vamos lá. Quem aqui tem mais de 5 anos de crente aqui? Bastante gente. E mais de 10? Ô, glória, hein? Quem está a vida inteira sendo crente? Glória a Deus. E quem chegou agora? Está chegando agora? Ô, glória. Maravilha. Bom, para vocês que já estão aí há um tempo de caminhada, né, nessa jornada, como é que anda o seu amor por Jesus? Seu coração continua queimando da mesma forma que queimava quando você ouviu Ele pela primeira vez? Não precisa responder, só reflete aí. Porque a gente tem a tendência de nos acostumar. Tem gente que já ouviu falar isso aqui algumas vezes. Porque é o que Deus tem ministrado firmemente no meu coração. E eu vejo uma conexão muito forte com o nosso tema, né? Do renovo, o ano do renovo. O tema que a gente tem trabalhado em 2024, e Deus tem me tocado muito sobre isso. E a gente tem a tendência de se acostumar com as coisas boas e até às vezes com as coisas ruins. A gente acaba acostumando. Sim ou não? É uma tendência nossa, né? Nós temos uma capacidade de adaptar a qualquer circunstância. Só que é muito triste quando a gente se acostuma com as orações, com o culto, com a liturgia do culto e com os louvores. A gente acostuma tanto que aquilo vai no piloto automático, né? E aí perde aquele brilho. A gente perde aquele brilho do primeiro amor. É muito ruim isso. Porque se tem algo que a gente não deveria se acostumar, é com Deus que é infinito. Como é que você vai acostumar com algo que você nunca vai conhecer na sua totalidade? Isso não devia acontecer. Mas isso acontece porque a gente coloca Deus numa caixinha desse tamanhozinho assim, ó, chamada nosso raciocínio, nosso pensamento. A gente encaixa Deus no nosso intelecto, encolhe, é como se encolhesse Deus ao tamanho do nosso entendimento e fala assim, não, eu já sei como funciona. E acostuma. Isso tem me incomodado profundamente. Eu falei isso em vários lugares que eu ministrei. Eu estou até com medo de ficar repetitivo. Mas é porque isso tem me incomodado demais. Porque isso infelizmente acontece. Só que a gente não vai se contentar com isso. Amém? Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar contra isso. E trazer sempre aquela chama acesa, maravilhosa, que a gente entregue para Deus como um sacrifício ali de adoração, de louvor. Tudo que a gente fizer para Ele, uma oração seja algo espetacular. Que cada oração seja um evento. Que cada louvor que a gente cante a Deus seja algo extraordinário, como se fosse o último que a gente vai fazer. Sempre. E é nessa jornada aí que eu quero embarcar com vocês. Eu até estava pensando num título, né? Que seria a jornada para uma vida renovada. É isso. É algo, seria quase que alguns passos para isso, né? Lógico que eu não vou dar o caminho aqui inteiro, né? Quem sou eu, mas é algo nesse sentido, para a gente trabalhar sobre isso. E essa mensagem ela vai poder ser absorvida para você que está aqui há 5, 10, 20, 30 anos e por aí vai, para a gente realinhar algumas coisas, e vai servir para você também que está chegando agora, para evitar muitos problemas futuros, né? É muito bom quando a gente, até fazendo um parênteses aqui, é muito bom quando a gente recebe
um alinhamento que a gente não está vivendo ainda, que a gente se prepara. Eu lembro que quando a gente foi para o primeiro encontro de casais, que a gente participou, eu e minha esposa, a gente estava com pouco tempo de casado. Ainda tem pouco, né? Nós temos 6 anos de casado. Mas estava bem no início e a gente via tantos temas que a gente pensava assim, nossa, eu não quero passar por isso não, né? Vamos alinhar desde já, é muito bom isso. Então, quem está chegando agora, se você souber absorver, vai ser ótimo também. Enfim, a gente leu o texto aqui, só contextualizando esse texto de Colossenses que a gente leu, é um livro que eu amo demais, uma carta, na verdade, que eu amo demais. E aqui a gente vai ver Paulo, ele escreveu esse texto por volta ali dos anos 60 e 61, depois de Cristo. Óbvio, né? Os anos 60 e 61 ali, não é 1960 não, tá? É 60 mesmo, assim, no primeiro século ali. Essa carta, ela foi escrita enquanto ele estava preso em Roma, e ele escreve dirigida a uma igreja que ficava em Colossos ali, na igreja de Colossos, que é a atual região da Turquia, por aquele lado ali, da Turquia. E ele escreve dirigida à igreja, e ele aborda alguns temas que são muito importantes para ele, e para todos nós, né? Como, por exemplo, a supremacia de Cristo. Ele alinha algumas coisas, porque havia o costume até de falar sobre as heresias colossenses, porque havia muito ensinamento distorcido do evangelho naquela região. Então Paulo estava preocupado em realinhar isso. Ele estava ensinando também que não precisa de tradições adicionais para poder te levar para o céu, que basta a palavra, basta o ensino de Cristo. Enfim, esse é o contexto, né? Ali, aquela região era região importante, né? de desenvolvimento de comercial e tudo. E o líder daquela igreja, quem fundou aquela igreja foi Epáfras, né? Que ele até cita aqui, junto com a liderança ali de Paulo, Timóteo, enfim. Esse é o contexto dessa carta. E aí quando eu li isso, eu fiquei lembrando de algumas coisas que eu vivi. Na minha infância, por exemplo, quando ele trata muito de tradições e tudo, eu fiquei pensando que eu cresci em meio a tradições. O Deus que eu conhecia, ele estava inserido numa tradição. Sabe, é como se... Você lembra que eu falei aqui de encolher Deus? Era como se tivesse assim. Eu conhecia Deus apenas dentro de uma estrutura de tradição. Enfim, só que a gente não buscava conhecer a Ele, né? A gente não tinha uma busca profunda de conhecimento. É uma pena, porque eu lembro que nesse contexto que eu vivia há uns anos atrás, vocês vão lembrar também, quem está ali, pelo menos ali com uns 30 anos, igual eu ali, mais ou menos nessa faixa, você vai lembrar que a busca pelo conhecimento, ela era mais trabalhosa do que hoje. Sim ou não? Não era tão simples, né? Hoje você puxa um celular aqui, dá um Google, ou então você nem pega, só fala, Alexa, o que aconteceu no ano não sei o quê? Ela vai te responder, né? A busca pelo conhecimento antes era um pouco mais trabalhosa. E o que gerava isso? Gerava um esforço maior no processo. Eu lembro que todo trabalho que tinha na escola era presencial, né? As pesquisas eram, quem não lembra da Barça, né? Aquelas enciclopédias, né? As pesquisas eram feitas ali, na raça. Eu preciso entender sobre... Eu lembro um trabalho que eu fiz na escola sobre um trabalho de artes. Lá a gente estava estudando algumas pinturas e tudo, e tinha que aprender a respeito do contexto que foi feita, a obra, quem fez. Nossa, que trabalhão que era. Porque você tinha que achar um livro de arte, ir na biblioteca e procurava. Só que todo esse processo fazia você absorver muito mais coisas. E hoje acaba ficando muito mais simples, né? E isso é bom, essa simplicidade, essa facilidade é ótimo. Eu não estou pregando aqui contra isso, que inclusive eu gosto demais disso, né? De inovações e tudo. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo,
um conhecimento que é divergente, né? Tem perspectivas teológicas, por exemplo, que uma acredita nisso e outra acredita naquilo. Aí você recebe aquela enxurrada de informação. Aquilo vai virando uma bagunça se você não tiver maturidade para poder discernir e aprender, enfim. Aí as pessoas querem discutir temas que estão há 500 anos sendo debatidos e resolver ali na internet, né? A gente tem a divulgação de heresias com muito mais facilidade. Alguém inventa alguma coisa, fala alguma coisa e aquilo espalha para o mundo inteiro através de um vídeo no TikTok de 15 segundos. Está ali o conhecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente a gente está vendo lá no celular, aparece, opa, fulano falou isso de ciclano, não sei o quê, brigou com não sei quem, e está lá que um monte de fofoca. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque quando a gente para perceber, a gente está confuso, a gente está divergindo um do outro por causa de qualquer coisa, sabe, a gente está desunido, e isso não é o que Deus espera de nós. E tudo também é em massa, né? As informações chegam é de caminhão em cima de nós, né? Não é uma ou outra, não. Então, opa, fiquei sabendo que teve um avivamento lá e não sei o que, aconteceu isso, um milagre aqui, um milagre. E aquele monte de coisa que vai chegando para nós, a gente acaba não sabendo selecionar direito, entender as coisas direito, a gente vai se acostumando com isso. E por que eu estou falando isso, né? Porque existe uma escassez que mora nos excessos. Quando a gente tem aquele monte de informação, aquele monte de coisa, mas não vai na base, a gente vai ficar raso. Porque a gente vira doutor de tudo. Ah, não, eu assisti fulano que fala sobre isso, que aborda sobre o tema tal. Você sabe de tudo, mas não vai na base. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Sobre o retorno à verdade do Evangelho. Sobre a importância da gente voltar para o arroz e feijão, que é ler as Escrituras. É isso. Eu não quero falar aqui de polêmicas, heresias, nada disso. O que eu quero falar com vocês hoje é para a gente voltar de verdade para onde a gente nunca deveria ter saído, que é o centro na palavra de Deus. É o que o Senhor tem alinhado comigo e eu não vou tomar bronca sozinho. Vou passar para frente. Mas, brincadeira, gente, mas é porque é algo importante demais para nós. E olha a oração que Paulo fez no texto que a gente leu. No versículo 9 ele fala assim: pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Olha só, Paulo tece diversos elogios à igreja, e aí ele explana o conteúdo da oração dele. Ele está pedindo para que eles tenham mais conhecimento da vontade de Deus, sabedoria. Sabe, olha o que Paulo está falando, sabe, para uma igreja que está, pelo menos nas primeiras linhas que a gente lê ali, uma igreja bacana, top, né? E conectando isso, né, com o nosso dia a dia, como eu já estava fazendo, com tantas informações que a gente se contenta com pouco, porque você nunca vai aprofundando nas coisas. Você pega um tema ali, escuta um vídeo ou outro, um podcast, não sei o quê, pum, acabou. Agora eu já sei daquilo, agora você vai para outro. E vai alimentando de migalhas e migalhas e migalhas. Não que isso seja ruim, tá? Mas você precisa morar na Bíblia. Morar na Bíblia e visitar. Visita um livro, visita um podcast, Porque se você tivesse conhecimento arraigado no seu coração, se a palavra de Deus estiver marcada no seu coração, se você estiver entendendo aquilo, você não vai ser levado por qualquer coisa, por qualquer doutrina, por vãs doutrinas e vãs filosofias, né? Você não vai ser levado por qualquer ensinamento, você não vai ficar com muita dúvida quando você ouvir alguém falar, você vai assim, é mesmo, é isso aí? Está certo? Você vai conhecer, está ali no seu coração já. Porque senão você vai ficar
igual uma Bíblia que fica eternamente ali aberta no Salmo 91, né? Cheia de poeira. Vai ficar assim. Né? Tem um monte de conhecimento ali, mas você não acessa, porque está paradinho ali, ó, só pegando poeira. E às vezes isso leva ao cúmulo dos eventos que são feitos pelas igrejas se tornarem só mero entretenimento. Ah, vamos na conferência tal, vai ser legal, vai ter muita gente, a música é top. Ué, sabe, perde o foco completamente, porque a palavra está em segundo plano. Mas e aí, qual o passo que eu devo dar para a minha jornada, né, de fé? Eu volto a ler aqui o versículo 9. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. A gente precisa conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Sabe por que a galera fala isso? Porque coloca tudo na conta da revelação. É como se Deus tivesse que revelar tudo. Sempre vai ter que ter um irmão que fala, eis que te digo. As pessoas esperam que seja tudo assim. Só que se Deus ficar em silêncio, olha só isso que eu vou falar. Se Deus ficar em silêncio, você já tem tudo que você precisa, que é a palavra de Deus. Ele já revelou tudo que você precisa. Eu lembro de uma comunidade de fé que eu visitei no início da minha caminhada. Não vou citar nome, lógico. Mas eu lembro que o culto tinha uma liturgia que no final havia entregava muitas palavras, né, de sabedoria e tudo. Isso era muito comum, né, pastor César? E eu lembro que o culto enchia no final por causa disso. Na hora da palavra, da direção, do alinhamento ali com as escrituras, quase que não tinha ninguém. E no final enchia de gente para receber alguma palavra. Porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil ter um Moisés na nossa vida em que sobe o monte, fala com Deus, recebe as palavras e entrega para nós mastigadinho. É muito mais fácil, né? Mas talvez você fale assim, mas eu sou crente há muitos anos. Esse negócio aí que perguntou no começo aí de 5, 10 anos, sou crente há 40 anos. Eu já sei, já conheço Jesus, já conheço a Deus. Irmãos, mais uma vez, se Deus couber no seu entendimento, Ele não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia que eu vejo na palavra, Ele é infinito. Ele é cheio de mistérios, ele tem um conhecimento que a gente é incapaz de compreender. Ele criou a sabedoria. Se você conhece a Ele, então Ele não é o Deus da Bíblia que cabe dentro da sua cabeça. Sempre vai ter algo para a gente conhecer do Senhor. A gente lê a mesma Bíblia a vida inteira e você sempre aprende algo. É impressionante. Beleza, eu preciso conhecer a Deus, ok. Mas eu só posso conhecer a Deus se Ele se revelar a mim. Ok, está ali a palavra revelada, né? E existem 2 pontos nesse pequeno trecho que a gente está se atendo aqui, nos versículos 9 e 10, do texto que a gente leu. Então, tem 2 pontos aqui que me chamam a atenção. O primeiro, ele fala assim, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria. E o segundo ponto, ele diz, e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor. Tem 2 pontos ali. Quando eu li isso, só adiantando aqui, tem um ponto que está mais conectado com a nossa disciplina e um outro ponto que vem da parte dele. E as 2 coisas vão se casar. Mas enfim, eu lembro de quando eu estudei na UFV, eu estudei num curso de humanas, né? E eu lembro que as pessoas reproduziam discursos que elas ouviram falar. Pessoas inteligentes,
capacitadas, as pessoas estavam ali estudando, tiravam nota boa e não sei o quê, mas reproduziam discursos que ouviram falar. Então o professor ensinava algo e a pessoa já saía, reproduzindo aquilo. Aí tinha um grupinho que gostava de um tal tema e ia reproduzindo aquilo. Aí alguém mudava de ideia, aí todo mundo mudava de ideia junto. Era aquele negócio. Por quê? Porque ninguém não, tá? Vou julgar, não é assim, né? Não é ninguém. Mas grande parte dos alunos ali não ia na fonte. Opa, essa teoria tal, deixa eu ver aqui. Quem que escreveu ela? Quem que fez isso aqui? De onde saiu? Qual o contexto disso aqui? Ah, eu li aqui, mas isso aqui não vou comprar essa história não. Isso aqui não combina comigo, não concordo. Não, só reproduzia. Então quando a gente não vai a fundo na palavra, você fica à mercê do que os outros ensinam. Como é que você vai saber que tudo que eu estou falando aqui não é tudo uma mentirada? Indo na Bíblia. Não era assim com o povo lá de Bereia? Você vai na Bíblia, confere. Chega um ponto que você já conhece pelo menos o beabá ali. Você ouve alguma coisa, você fala, isso aí não, isso aí eu não... Meu filtro aqui, isso aí não vai passar no meu filtro não. A gente precisa disso, precisa ter o conhecimento da verdade de Deus. E com as escrituras, com o passar do tempo, eu percebi que eu estava medíocre. Eu lia todos os dias, mas de uma forma medíocre. O que é medíocre? Né? É um médio. Né? É perigosíssimo, porque quando a gente está mal, a gente sabe que está mal. Fala, nossa, eu não estou lendo é nada, meu Deus do céu. Você sabe para onde ir. Mas quando você está no meio, você fala, tá bom, eu leio todo dia. Eu leio um pouquinho todo dia, tá bom. Né? Só que eu percebi que aquilo estava muito mais ou menos, sabe? Eu precisava colocar como prioridade, e Deus me chamou a atenção nisso. Eu percebi que às vezes, por já estar fazendo algumas coisas há muito tempo, aquilo começou a entrar no piloto automático. E eu lembro, cara, que quando eu comecei a minha caminhada com Deus, cada linha que eu descobria na palavra, aquilo era uma explosão na minha cabeça. Nossa, ainda tinha isso, mas estava muito no automático. E aí Deus me chamou a atenção sobre isso, que eu precisava parar de priorizar algumas coisas para priorizar a palavra, independente da minha rotina. Eu precisava colocar o estudo da palavra em primeiro lugar, as disciplinas espirituais em primeiro lugar. E Deus foi alinhando comigo sobre isso. E aí eu decidi fazer um propósito de ler a Bíblia em 89 dias. Não fica achando que nossa, é muita coisa. Sabe por que eu fiz isso, de ler a Bíblia em pouco tempo? Que eu sei que eu sou meio avacalhado com algumas coisas, e que se eu colocar para ler ela em muito tempo, no meio do caminho eu vou acabar me enchendo de atividade, não sei o quê, e uma hora ou outra é perigoso eu saltar um dia. É por isso. Aí eu falei assim, eu vou pôr em menos tempo, que aí eu me obrigo a ler bastante ali, enfim. A gente tem que saber também como que aquilo vai funcionar para cada um de nós, né? Mas com isso, eu tenho lido a Bíblia uma porção maior, todos os dias, e o que me gerou nisso também? Que se eu não ler um dia, no outro dia, a carga de leitura de um dia já é bastante. Se eu faltar um dia, vai ser muita coisa para eu ler, então eu não falto. Assim, então é melhor ler todo dia. É uma estratégia. A gente tem que procurar estratégias que encaixam para nós, mas a gente precisa do conhecimento das Escrituras. A gente precisa disso. Um dos diretores lá da empresa, o Daniel, irmão do Lauro, ele falou algo comigo que me marcou demais. Ele falou assim, ele contou de um vídeo que ele assistiu, que alguém perguntava sobre o conhecimento das Escrituras para um judeu, e falava assim, cita aí um trecho das Escrituras, um versículo, não sei exatamente a linguagem que ele usou. Ele falou assim, você quer que fale ela toda? Aí não, um versículo.
Aí ele mostrou no Brasil. Cita aí um versículo. Não estou lembrando agora. Ele contou isso para a gente lá no escritório. Eu fiquei chocado. Falei, é verdade. A gente tem a tendência de consumir muito o que é falado, mas pouco o que está escrito. É cultural nosso, infelizmente. Só que a gente tem que parar de dar desculpa para isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Prioriza. Prioriza. Essa desculpa que eu mais usava. Porque eu sempre fui de me encher de tarefa. Não sei por que eu faço isso. Mas eu sempre me encho de tarefas. A Flor sabe como é que é. E aí eu ficava nessa. Mas eu lia muito antes porque eu tinha mais tempo. Eu usava essa desculpa. Eu falei, não, é prioridade. Se é importante para mim. Olha só, se a gente acorda todo dia de manhã, faça chuva, faça sol, né, você está gripado, você não está gripado, você não vai para o trabalho? Todo dia? Por quê? É prioridade. Você sabe que se você não trabalhar, você não paga suas contas. Mas por que a gente dá tanta prioridade às coisas dessa terra e não dá prioridade para aquilo que é eterno? A gente tem que dar prioridade para o trabalho, para o estudo, claro, não estou falando isso, é importantíssimo. Só que o número 1 da nossa vida tem que ser Deus. Então essa não cola, de não tem tempo, não cola não. Imagina você diante de Deus, Deus falando assim, ô meu filho, olha o tanto de plano que eu tinha para você. Ah, Deus, mas eu não tinha tempo. Ele, ué, você não tinha tempo? Porque você talvez deixou como segundo plano aquilo que deveria ser o primeiro. Outra desculpa, mas eu não sou bom de leitura, não, nunca fui bom de ler. Ah, gente, na boa, pratica. Pratica. Não é assim que funciona? Se você não é bom em alguma coisa e você precisa ser, você tem que praticar, ué. Um jogador lá não sei nada de futebol, mas um jogador de futebol, ele é ruim em bater pênalti. O que ele tem que fazer? Praticar, ué. Não é assim? Então, se você não é muito bom com leitura, pratica. Não tem outra saída. Deus deixou para nós, não foi um DVD, não foi um podcast, Ele deixou para nós uma Bíblia escrita. Né? Então, vamos aprender. Ué. Ah, mas eu não sei ler. Aprende. Tá bom. Se ficar ruim para aprender, ouve um audiobook. Põe lá, Bíblia em áudio. Mas eu creio que você tem capacidade de aprender. Eu creio. Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele detém toda a sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Ele te faz mais inteligente. Eu tenho certeza. Você cheio do Espírito Santo, você tem a fonte da sabedoria dentro de você. Se você se aplicar, você vai aprender. Você vai aprender. Enfim, a gente não tem desculpa. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa ter a nossa experiência de ir lá na palavra e se alimentar. De ir na Bíblia e tirar os nutrientes dela. Falar, eu preciso disso. E alimentar. A gente tem essa capacidade que Deus nos deu. Mas, se você precisar, glória a Deus por isso. Se você quiser terceirizar isso, e falar assim, não, para mim, tá bom. Então fica à mercê e correndo o risco de quando ser colocado à prova, você não saber o que é certo, o que é errado, você não saber se aquele conhecimento ali é verdade ou é heresia, fica à mercê disso. Porque é esse o risco que você vai correr, se você não morar na Bíblia, né? E olha como que esse texto enfatiza a importância do conhecimento da vontade de Deus. Ele fala, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nesses dois pontos, né, tem um lado ali que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, como eu falei, que ali nos mostra que há uma parte nossa em conhecer. Ele está orando, ele está intercedendo a Deus. Mas a gente tem uma parte que é nossa para ser feita, que é você ter a disciplina de ir lá e orar, e ler a Bíblia. E orar também, né? Mas ler a Bíblia. E o segundo ponto ele fala, e entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual você não controla. Aí é a parte do Senhor. Deus vai te dar o entendimento espiritual
Você está lendo, aí você lê um texto e você não entende aquele texto. Tem a parte que é por falta de treino, de leitura mesmo, de conhecer as palavras e tudo, e tem a parte que é espiritual. Eu lembro, isso é tão verdade, que eu lembro que na universidade eu lia autores considerados complicados. Eu lia vários autores considerados complicados e eu entendia. Às vezes eu passava um apertinho ou outro, mas eu entendia. Quando eu ia ler a Bíblia, eu não entendia. Mas o que é isso? O que está me ofendendo? Como é que eu leio vários autores lá e eu não consigo ler a Bíblia? Tem uma coisa errada. E eu fui entendendo que o conhecimento espiritual, esse entendimento espiritual, ele é revelado por Deus. Mas a parte de sentar lá na sua cadeira, pegar a sua Bíblia, seja no celular, no tablet, no computador, impressa, você sentar e ler, essa é a sua parte. Deus não vai fazer isso para você. Essa é a sua parte. Agora, a revelação, o entendimento espiritual, Ele vai dar. Tenho certeza. Você se entregando ali, se aplicando a leitura, orando, pedindo a Deus, Deus, eu não estou entendendo, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te revelar. E eu acho maravilhoso. É lindo, lindo, lindo quando você vê alguém que não tem muita instrução, mas tem um conhecimento da palavra absurdo. Cara, aquilo é sensacional, porque aquilo não é fruto de entendimento humano. É o entendimento espiritual. É impressionante isso. E é possível com Deus. A gente precisa entender que esses pontos são essenciais para a gente viver com dignidade com o Senhor. A gente leu isso aqui. Sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna. Dignidade com Deus, cara. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A gente tem que parar de se contentar com essa mediocridade de leitura mais ou menos, uma coisa rasa. A gente precisa avançar mais. E por que eu estou falando isso? Porque eu amo a nossa comunidade de fé. Eu amo essa igreja aqui. Eu amo, Deus me deu amor. Foi a única igreja que eu congreguei e eu não quero sair daqui. É maravilhoso e eu quero ver a gente crescendo juntos. Sabe, eu não quero que quando precise debater alguma questão complicada, teológica, vamos falar com o irmão fulano. Não, que todos nós tenhamos essa condição. Porque todo mundo aqui é capaz disso. Não tem ninguém menor do que o outro aqui, pior do que o outro. Todo mundo aqui é capaz de ser extremamente sábio nas Escrituras. Deus fez isso. Pedro era um simples pescador de peixes lá, ó. Lógico, né? Pescador tem que ser de peixe, né? Mas Pedro era um simples pescador. Estava lá no barquinho dele e tal. O cara super sábio. Você vê ali o Pedro de antes que arrancava a orelha na espadada e depois você vê o Pedro pastor. Cara, que sensacional. Tem um quadro do Caravaggio, um pintor. Tem até uma história legal desse quadro aí, mas ele foi contratado para fazer uma pintura de Pedro escrevendo o Evangelho. Uma pintura muito bonita. E ele retrata esse quadro, eu pensei nisso agora, senão eu podia ter trazido aqui. Mas ele retrata a história da concepção, da ideia dele, de produzir aquele quadro. A história diz que ele quis se abster de todas o pré-entendimento e julgamento que ele tinha sobre quem eram os apóstolos e tal. Porque o que eles esperavam, né? Uma pintura com um anjinho, daquele jeito que a gente sempre conhece e tal. Só que Caravaggio, ele faz o quadro como Pedro, com aquelas características de um trabalhador braçal, Pedro meio desajeitado, sem saber segurar direito a pena, né, que era o instrumento que usava, ele sem saber segurar direito ali, e um anjo segurando a mão dele, meio que guiando ele para escrever. É uma representação de que seria o Espírito Santo direcionando um homem que é simples, né, na escrita. Aí eles até mandaram, ele fala assim, não, gente, na época, né, só contando a curiosidade, eles falam não aceitaram aquele quadro e mandaram refazer. Aí ele refez do jeito que eles queriam, colocou Pedro todo arrumadinho, com a auréola na cabeça, e fez lá. Mas enfim, essa
essa forma como ele retratou, não é Pedro, não, é Mateus. Acho que era Mateus, o quadro. Mas enfim, a forma como ele retratou, é isso que eu estou falando. É de você, na sua simplicidade, Deus inserir em você um conhecimento profundo das Escrituras. Mas existe uma parte que é nossa. E quem dera, né, irmão, se a busca pela verdade das Escrituras fosse na mesma proporção com que as pessoas têm buscado, priorizado a beleza estética, né, a aparência, a prosperidade, a fama, as redes sociais. Quem dera se a busca pelas Escrituras fosse nesse nível. Isso mostra o quão a gente precisa de alinhamento. Porque a gente está tão preocupado com tantas coisas que vão ficar por aqui. A gente está preocupado com o que fulano vai pensar se eu fizer isso, aquilo, não sei o quê. Cara, a palavra de Deus é a prioridade. Não importa, sabe? Todo o resto é segundo plano. Todo o resto é segundo plano. A palavra de Deus é o que é o nosso foco. E o texto, ele vai estabelecer uma relação clara entre conhecimento de Deus e entendimento espiritual e uma vida digna e frutífera na fé. Olha só, se a gente quer ter uma vida frutífera na fé, mas eu quero dar frutos para Deus e tal, conhecimento da verdade de Deus, entendimento espiritual, é isso que Paulo está orando para aquele povo. É a oração de Paulo sobre aquele povo de Colosso. Enfim, eu trouxe alguns textos aqui para a gente correlacionar, para a gente ver como é importante esse tema. Romanos 12, 2, vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 1, 5, se quiser ir anotando, Provérbios 1, 5 diz, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o inteligente adquirirá habilidade. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Colossenses de novo, né? Só que o 3,16 diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, ensinando e admoestando-se mutuamente com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E por fim, que eu peguei aqui, Efésios 4, 22 e 24, diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A gente precisa conhecer a verdade de Deus. A gente precisa se alimentar. Essa é a mensagem que eu queria trazer. É um alerta para todos nós. Eu sei que ficou meio maçante, né? Ficou meio chato? Mas a ideia é meio difícil comunicar isso de uma outra forma, porque é um alerta mesmo para nós. É um alerta para todos nós. Que é o que Deus... Eu não estou falando aqui como alguém que é bonzão nisso, não. Deus tem me corrigido para isso. Ele tem me alinhado nisso. É algo que é para todos nós. Sabe, eu acredito muito que Deus não trabalha só com o indivíduo. Até aquilo que Ele faz para uma pessoa, Ele usa aquilo para tocar em mais pessoas. Mas o milagre, Ele curou a mim. Ok, mas testemunha esse milagre, para você ver a diferença que vai fazer para outras pessoas. Então Deus, Ele está sempre trabalhando com família. Se você olhar na Bíblia lá, Deus trabalha com povo, nação, família, comunidade, não é assim? Igrejas, é sempre com coletivo. Deus trabalha com coletivo. A gente que tem mania de achar que é tudo para nós, né? Egocêntrico que só, né? É tudo para nós, mas Deus trabalha com coletivo. Então, se Ele falou para mim, não é só para mim. Enfim, a gente precisa alinhar com o que Deus espera de nós, sabe? E a gente só vai fazer isso à medida que a gente conhecer as Escrituras mesmo.
E não só as escrituras, eu estou falando aqui de um trecho, né, que é a leitura. Mas a gente tem que adequar a nossa oração, tem que ter vida de oração. A nossa adoração, às vezes você pensa que adorador é só quem está aqui, ó, louvando, o Alexandre, a Nívia, só o pessoal que está louvando. Não, adorador somos todos nós. Coloca um louvor na sua casa, vai orar. Ah, mas eu não sei cantar. Fecha a porta do seu quarto, para ninguém ouvir seus desafios, mas canta, louva a Deus, sabe? Tenha tempo de oração, jejum. É outra coisa que Deus tem falado muito comigo também. Enfim, é uma vida com Deus mesmo. Uma vida com Deus. É viver com Ele, como a noiva, que faz tudo para agradar o noivo, sabe? Seja assim. E é isso. Eu espero que hoje você saia daqui com isso gravado no coração de vocês. Eu tenho certeza que é uma palavra que Deus deseja entregar para nós, porque eu relutei. Eu falei assim, não vou levar isso não. Mas, enfim, assim ele quis, né? E, enfim, eu queria agora convidar vocês a ficarem de pé. O louvor, se quiser vir para cá. E eu fico pensando, sabe, na minha infância, na minha adolescência, início da juventude, eu não busquei o conhecimento da palavra, só depois, né? Tem apenas 8 anos que eu me converti, mas eu vivi muito tempo sem dar atenção para as coisas de Deus. E eu me entreguei para muitas coisas que eu tentava que trouxesse felicidade para mim, e eu achava que eu estava bem, porque eu fazia muitas coisas que me davam prazer, tinha muitas pessoas ao meu lado ali e tal, mas no final das contas, eu carregava um vazio, que eu tentava preencher com várias coisas, a ponto de, quando eu me vi numa situação muito ruim, que eu percebi que o meu caráter estava sendo muito ruim, eu falei assim, eu preciso de alguns valores para eu carregar, porque senão eu vou me destruir. E eu procurei isso na filosofia, procurei isso em várias coisas, e não consegui. Esses valores, eles só vieram quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato com Jesus, eu me enfiei na Bíblia. Foi de um jeito tão maluco que eu lembro que os meus pais ainda não tinham convertido. Minha mãe está ouvindo aí online. Eles não tinham convertido na época, e eu lembro da minha mãe bater na porta do meu quarto, falar assim, aqui, você não vai sair daí não? Vamos comer, vamos fazer alguma coisa, caminhar, sair daí. Porque eu ficava o dia inteiro. Eu pegava a Bíblia de dia, na hora que eu olhava para a janela estava de noite. O dia inteiro, devorando a Bíblia. Ali eu encontrei as respostas que eu procurava. Ali eu encontrei o preenchimento do meu coração daquele vazio. Ali eu encontrei os valores de vida. Eu encontrei o certo e o errado, porque aquilo já estava tudo bagunçado na minha cabeça. Eu já falava que não existe certo e errado, era só ponto de vista. Sabe, ali eu encontrei todas as respostas que eu precisava. E mais do que isso, uma coisa que eu não esperava. Eu encontrei o autor da Bíblia. Isso mudou a minha vida. Isso transformou a minha história, transformou a história da minha família. Me deu a honra de poder batizar a minha mãe. Me deu a honra de ver meu pai participando de tudo. De participar da célula em que eu lidero com a minha esposa. Me deu a honra de ter um casamento, enfim. Eu devo tudo a Deus. Eu devo tudo a Deus. E glória a Deus pelas escrituras que Ele deixou para nós. Que você saia daqui com fome da Bíblia. Você saia daqui desesperado por conhecer mais a Deus. E aqui, aquele segundo ponto, que é a dependência da revelação, ela só é possível de acontecer à medida que a gente abre o nosso coração para Deus. E um dia, aquela escritura, aquela Bíblia que estava tão difícil de ser entendida, ela se tornou mais fácil a partir do momento em que eu me entreguei para Jesus. A partir do momento em que eu abri o meu coração e falei, Espírito Santo,
eu preciso do Senhor morando aqui. Pega essa casquinha aqui, ó. Essa casquinha suja, velha, ruim, feia, mas transforma ela de dentro para fora. E esse dia aconteceu quando eu me entreguei a Jesus. E aqui hoje eu queria perguntar para você. É uma oportunidade que quando ela chegou até mim eu não desperdicei. E essa oportunidade está aqui de novo. E eu queria convidar você para refletir sobre isso. Feche os seus olhos, o louvor vai tocar. E eu quero que fique na sua cabeça assim. Por que não me entregar para Jesus? Talvez você ficou distante, sabe? Você se desviou dos caminhos de Deus, você ficou distante. E aí o seu pensamento vai ser diferente, vai ser assim: por que não voltar para Jesus? Então o louvor vai tocar aqui. Você vai ter um grupo pensando assim: por que não me entregar para Jesus? E o outro grupo pensando assim: por que não voltar para Jesus? Tá? E você que está em Cristo intercede. Amém? Vamos louvar a Deus. Essas pessoas, Deus, em nome de Jesus, Pai, vem encher os corações, Pai, da Tua presença, venha trazer o entendimento, Pai, da dependência do Senhor. Caminhe por essa igreja, Pai, toque esses corações, Senhor. Oh, meu Deus, quebre tudo aquilo que precisa ser quebrado. Restaure, Deus querido, o trono do Senhor, Pai, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós contamos com o convencimento que vem do Senhor. Nós contamos com o entendimento que vem do Senhor. Por favor, meu Deus, que as suas palavras estejam escritas no nosso coração. Que o Senhor, Espírito Santo, venha tocar nas mentes, ó Deus. Venha tocar nos corações, venha dirigir os passos dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos pela Tua presença gloriosa, que nós dependemos